Então, neste momento, eu gostaria também de dar início ao próximo painel, que também tem um tema muito bacana, que vocês vão gostar certamente. É manejo para altas produtividades. Mais uma vez, o André Ribeiro vai estar com a gente aqui como moderador. Hoje, o André Ribeiro, nós não vamos deixar ele muito quieto, descansar muito, não. Então, se achegue, André, pode vir. Teremos também a participação especial do João Pasqualino, ele que é coordenador técnico e de pesquisa do SESB, Comitê Estratégico Soja Brasil, e também o Leonardo Sologurin. O nome dele já é agro desde o sobrenome, na verdade, né? Então, Leonardo vai estar aqui com a gente, ele que é presidente do SESB, Comitê Estratégico Soja Brasil, e cofundador e diretor comercial Zeus Agrotech. Maravilha, bom demais, muito bom mesmo. Realmente são temas muito importantes. Eu acho que aqui a gente saiu da fisiologia vegetal e agora a gente vai complementar aí com manejos para altas produtividades de soja. Nós temos muito que aprender e estamos vendo o quanto o país evoluiu aí em termos de produtividade. Eu não tenho dúvida nenhuma que essa palestra agora, que esse painel agora, ele vai realmente agregar valores para todos nós do agro. Certamente. Uma boa tarde, gostaria aí de desejar uma boa tarde a todos os participantes, Leonardo, ao João, sejam todos bem-vindos, gostaria de saudar aqui vocês, e eu não tenho dúvida nenhuma que vai ser mais uma fonte de aprendizado. Com certeza, certamente. Para vocês que estão assistindo, inclusive, se ainda não estão inscritos no canal da Farm Show, já clica aí embaixo em inscrever-se, deixa aquele like e compartilha também com aquela pessoa que você sabe que não pode perder esse painel. Então, vamos lá. É isso aí. Então, vamos iniciar aqui mais um painel aí com um tema muito relevante. Mais uma vez agradeço a participação de vocês, Leonardo e João. Manejos para altas produtividades de soja realmente tem sido aí um aspecto que todo mundo tem buscado para melhorar o seu resultado, a sua margem do negócio. E antes de iniciar aí o nosso painel, eu gostaria só de fazer aqui uma linha do tempo, né, para mostrar um pouco a evolução do nosso negócio, né, a evolução do agro no país, né. Então, eu queria falar um pouco aí dessa evolução, onde o Brasil ele sai de uma produção de 48 milhões de toneladas na década de 80, em 1980, e chega em 257 milhões de toneladas de grãos em 2020. Realmente é uma evolução muito significativa, né? Um aumento de 434% na produção. Tivemos também uma evolução da área de grãos, né? Saltamos de 31 milhões de hectares em 77 para 47 milhões de hectares, considerando apenas a primeira safra. Além de 7 milhões de hectares para 19 milhões de hectares, considerando a segunda safra. Ou seja, o país chega aí na casa de 66 milhões de hectares cultivados. Além disso, melhoramos nossa produtividade de soja, né? Onde a gente salta aí de 1.700 quilos, né, 1,7 toneladas de soja, para 3,2 toneladas de soja por hectare, que hoje, né, é a média do ano aí. Sabemos que muita gente consegue entregar mais, como a gente vai poder conversar aqui, trocar uma ideia em relação aos altos tetos produtivos que a gente vem conseguindo aí. O Sul hoje está sendo, né, um estado que realmente se destaca, né, nesse quesito. Então, é realmente fantástico poder fazer parte aí dessa história, desse marco do país, né? O Brasil aí teve essa evolução histórica e hoje estamos obtendo produtividade de soja, aí, ultrapassando a casa de 7 toneladas por hectare, conforme foi apresentado agora pelo Fernando no painel anterior, produtores aí do Sul, chegando em 7, 9 toneladas por hectare. O Keep Cooler, aí, que é um produtor norte-americano, chegou em 10 toneladas acima. Então, realmente é uma evolução muito grande. Sabemos o quanto o nosso país evoluiu na produção agrícola de grãos. E hoje estamos entre os 10 maiores produtores de grãos do mundo, né, ocupando a 5ª posição no ranking, com 257 milhões de toneladas, conforme foi dito anteriormente.
seguido da China, né, Estados Unidos, a China é em torno de 610 milhões de toneladas, Estados Unidos na casa dos 600 milhões de toneladas, União Europeia, Índia, aí vem o Brasil, Argentina, Ucrânia, Canadá, Indonésia, essa fonte aí é a fonte do Departamento de Agricultura americano, né? E é nesse cenário que damos aí início ao painel de manejos para alta produtividade de soja. E com isso gostaria de passar a palavra aos nossos convidados, né? O João Pasqualino e o Leonardo Sologuren, para que possamos tratar o tema aí e trazer clareza para todos os participantes, né? Para a gente conseguir realmente ter uma objeção em buscar altos tetos produtivos, que hoje a gente vê que os custos estão ficando muito apertados, a margem apertada. Então, o que cabe a nós aqui é realmente seguir e trilhar um caminho aí no sentido de trazer altos tetos produtivos. Então, eu gostaria de passar a palavra aos senhores, poderíamos começar aqui com o João Pasqualino, né? E eu gostaria de fazer uma pergunta já de antemão, em quais os aspectos fundamentais, seja ele ambientais, genéticos e tecnológicos, para altas produtividades de soja, né? A matéria orgânica, o plantio direto, a cobertura, né, permanente no solo, isso tudo eu imagino que só tem agregado valores aí para que a gente consiga alcançar altos patamares de produção. Então, eu queria ouvir de vocês um pouco aí em relação a esse tema, né, quais os aspectos fundamentais que a gente tem que atacar para poder chegar em altos tetos produtivos. Fiquem à vontade, a palavra é dos senhores. Boa tarde, Damasceno. Boa tarde, Sologuren. Vou só chamar pelo sobrenome, porque os dois nomes iniciais são iguais. Então, para a gente dar a distinção devida. Obrigado pela pergunta, Damasceno. Primeiro, agradecer aí o convite, né? Para nós sempre é uma honra, ainda mais dividir o painel com duas pessoas bastante interessantes, e no sentido de conhecimento, e também do agro e de forma geral. Léo, vou tomar a liberdade de iniciar a resposta. Acredito que depois você vai ter também o teu ponto de vista em relação à pergunta. O que a gente hoje observa, Damasceno, pensando em ambiente de produção? Nós não conseguimos hoje isolar fatores mais, nós trabalhamos hoje no quesito multidisciplinaridade. Então, nós temos, sim, alguns pontos bastante interessantes, que a gente considera pontos-chave, pensando em manejo para ajuste de alta produtividade, e um deles, nós temos que passar pela diversidade de cultura, matéria orgânica, entre outras infinidades, que vai nos ajudar a trabalhar principalmente o quesito construção de perfil de solo, que é o primeiro ponto que nós temos que passar, principalmente quando a gente gostaria de construir um ambiente de produção, para atender as prioridades da planta. Primeira prioridade é produzir raiz, depois a parte aérea e, consequentemente, a gente, na condução da lavoura, a gente manter essa parte aérea para que ela possa expressar todo o seu potencial produtivo. Dentro desse cenário, antes de propriamente dito a gente entrar no tema manejo, eu acho que a gente poderia começar num caminho inverso, e aí o Léo talvez vai concordar comigo. O SESB tem uma filosofia bastante interessante de trabalho, e que a gente chama de engenharia reversa, Damasceno, e o pessoal que está nos ouvindo aqui. O que significa essa engenharia reversa? De fato, a gente entender o sistema produtivo de uma forma uma ótica um pouquinho diferente. E do pretexto, do contexto onde está funcionando, para daí pegar essas informações e extrapolar para um contexto que está um pouquinho aquém da média produtiva que a gente tem observado. Então, nós chamamos isso daí de engenharia reversa. Eu parti do pressuposto de um ambiente que de fato está funcionando, está entregando muita soja por unidade diária e, consequentemente, eu extrapolar esse manejo para as demais áreas, para eu ajustar esse manejo e criar o sistema homogêneo que a gente precisa. Eu preciso passar por isso? Provavelmente sim, Damasceno, porque a gente precisa fazer um ajuste fino dos ambientes de produção. Eu até havia construído uma apresentação para nós aqui hoje, justamente para a gente trabalhar os números que nós temos hoje. Mas eu acredito que, não sei se cabe no momento, se vocês já querem ir direto no tema técnico propriamente dito, mas o que eu ia trazer para vocês é contra fatos não há argumentos. O que eu quero dizer? Que se a gente observar as médias produtivas do SESB, nós temos lá alguns divisórios de patamares produtivos. Acima de 90 e abaixo de 90 sacas de soja por hectare. Nós já estamos falando muito além da média que a própria Conab preconiza em determinadas regiões do Brasil. Então, nós estamos falando praticamente de áreas
que estão entregando soja por unidade diária, mas que estão com uma filosofia de trabalho bastante particular, e por isso que tem conseguido fazer alguns ajustes finos. Se nós fizermos o comparativo média SESB com média Conab para todas as regiões do Brasil, nós podemos pegar Sul, Sudeste, Centro-Oeste, Norte e Nordeste. Nós vamos ter média aí variando de 22 a 35 sacas de soja por hectare. E em potencial de ganho produtivo, o que isso significa para nós? Mais de 30% do que a grande parte dos produtores no Brasil estão produzindo. É qualquer potencial produtivo? Não. O potencial que nós estamos falando, que grande parte desse potencial está na mão do produtor, do consultor, ou daquela figura que está indo lá no campo, identificando fatores positivos e fatores antagônicos ao sistema produtivo. Estou dizendo que o problema está dentro o bode está dentro da sala. E o que eu quero dizer? Que grande parte desse potencial produtivo é através do manejo que a gente consegue atingi-lo. O clima tem papel preponderante dentro do sistema? Tem. Mas a partir do momento que a gente consegue manejar o sistema produtivo e criar um sistema de estabilidade, eu consigo mitigar um pouquinho ou eu consigo amenizar o efeito climático. Dos 50% cair para 45%, cair para 40% e assim sucessivamente, criando um ambiente que a gente fala de estabilidade que está totalmente conectado com o ambiente de produção. Aí sim, a partir de um pouquinho dessa filosofia de trabalho, a gente consegue entrar de fato nos manejos propriamente ditos, que é o ajuste fino do ambiente de produção e o que de fato a gente vai precisar para construir esse ambiente de alta estabilidade. E aí, dentro da construção do perfil de solo é um deles, tirando aí toda a sua complexidade de forma bastante resumida, nós não conseguimos distinguir físico, químico e biológico. Tem que trabalhar no complexo como um todo, consequentemente, trabalhar textura, porosidade, compactação, trabalhar o aspecto químico em quantidade e distribuição ao longo do perfil, e biológico, que daí, obviamente, é uma nova fronteira e eu acho que abre uma possibilidade de discussão enorme. O SESB começou esse ano trabalhando um pouquinho dentro desse aspecto. A gente já está no histórico de 3 anos levantando características biológicas do solo também, que está muito vinculado com matéria orgânica e carbono total, e que a gente tem uma relação muito interessante. Maioria dos solos, quimicamente semelhantes, mas biologicamente distintos. É um pouquinho da filosofia de trabalho que a gente traz aqui para vocês para começar a argumentar a nossa discussão e enriquecer o painel. Léo, se quiser fazer alguma colaboração? Bem, primeiro, boa tarde a todos, obrigado aí pela Algar Farm, né, por mais um evento, dessa vez de forma virtual, né, já que já não nos podemos encontrar aí de forma física, né, mas sempre tem sido um evento aí de agregação de tecnologia para os produtores rurais. O tema de alta produtividade, ele é sempre um tema em voga, né, e aí eu vou falar um pouco mais, vou me dar o direito, enquanto o João falar tecnicamente, eu vou falar um pouco mais do ponto de vista de importância econômica, social e ambiental de ter altas produtividades. Então, o primeiro ponto, obviamente, que o SESB está buscando é uma forma de a gente disseminar manejos ou padrões, lembrando que nunca é fácil enxergar padrões, né, João? É sempre complicado a gente tentar enxergar padrões dentro da agricultura, mas o trabalho que o SESB vem tentando fazer é justamente de entender o que um produtor de altíssima produtividade, como tem sido os campeões do SESB, o que eles têm adotado de manejo de tecnologia que possa ser replicado, inclusive, para a área comercial. Então, o que o SESB vem tentando entender é justamente isso, o que esses produtores de altíssima produtividade eles vêm fazendo, com que permita com que isso seja transferido do ponto de vista tecnológico para um vizinho, para produtores de baixa produtividade, e inclusive para a sua própria área comercial. Isso tem sido um ponto bastante interessante, já colocando alguns dados aqui, é que os produtores de alta produtividade do SESB, eles também são campeões nas suas áreas comerciais, eles têm altíssimas produtividades também. E aí o SESB, obviamente, ele se comporta até como se fosse uma Fórmula 1. Né? Nós testamos ali numa área pequena o que é possível de ser feito e como é que a gente pode transportar isso para uma área comercial de forma que ela seja economicamente viável. E aí, pela primeira vez, inclusive, dentro da história do SESB, nós desenvolvemos uma metodologia onde nós estamos também vendo toda a questão que nós chamamos de ecoeficiência, né? O quanto que os campeões do SESB estão conseguindo promover
em termos de sustentabilidade econômica e sustentabilidade ambiental. E os números, de fato, são assustadores. Né? Nós temos casos aí de campeões que a cada R$1 investido, esse produtor está pegando de volta R$2,80. E aí fica aquela história, né, João, que nós sempre discutimos, né? Mas será que essas altas produtividades, elas se pagam? Na verdade, nós estamos vendo que elas não só se pagam, como elas deixam um lucro muito acima de uma média em relação ao padrão de produtividade. Então, um ponto que a gente gostaria de destacar é justamente esse ponto, como que a produtividade ou o ganho de produtividade, ela traz benefício não só para o produtor rural do ponto de vista econômico, mas ela também traz do ponto de vista ambiental. Né? Os produtores têm tido alta produtividade também, em termos de economia ambientais, depois a gente também pode tratar isso um pouco mais a fundo, em termos de economia tem sido ganhos de forma bastante expressiva. E aí, obviamente, o Brasil tem um papel muito importante, porque aí está a nossa característica, como já foi dito na abertura da palestra, né? Em termos de importância do ponto de vista de produção, o Brasil ele tem uma importância global. A gente não tem uma responsabilidade muito exclusivamente só com o nosso mercado doméstico. O Brasil hoje abastece 1 bilhão de pessoas no mundo. Nós temos restrições a crescimento de área física no mundo todo. O Brasil ainda tem capacidade de crescimento diário, mas nós vamos sofrer cada vez mais pressões ambientais, como já está acontecendo esse ano, está sendo um ano bem claro em relação a isso, o quanto a gente vai conseguir explorar áreas que são aptas à agricultura. O Brasil tem hoje cerca de 80 milhões de hectares que ainda poderiam ser abertos, respeitando toda a legislação ambiental, mas nós sabemos que nós teremos uma pressão muito grande para isso. Então, nós temos que buscar o crescimento vertical, né? O quanto que nós podemos explorar do ponto de vista de produtividade, né? Para que o Brasil continue competitivo, para que a gente tenha esse papel social de abastecer o mundo e, obviamente, tendo todo um contexto ambiental aí, em virtude, obviamente, de toda uma responsabilidade que se tem do ponto de vista global. Realmente sabemos aí dos impactos, né, do quanto a gente vai sofrer ambientalmente em função dos outros países, os cenários que a gente vem vivenciando aí nos últimos dias, queimadas, enfim. Mas o Brasil realmente é um país que está sendo o alvo aí, foco, né, de ser futuramente o celeiro do mundo, né, com esse crescimento, com essa projeção aí de praticamente 10 bilhões, aí nós estamos falando em 9,8 bilhões de habitantes até 2050, pensando num país que tem uma pecuária hoje que poderia ser bem explorada, né? E tendo um aumento, né, essa evolução de inovação, essa tecnologia voltada para altos tetos produtivos, com certeza, não tem dúvida nenhuma que nós vamos se destacar, como hoje a gente vem se destacando aí nos últimos anos. Então, a gente vem vivenciando um cenário muito bom. Ô João, só uma correção, eu estou conectado em outra máquina aqui, então só me apresentando. Mas é o André. Meu nome é o André, né? Isso, exato, aí está aparecendo outro nome aí. Em relação à sua apresentação, caso você queira lançar a mão aqui e apresentar ela, fica à vontade, o pessoal faz o desbloqueio aqui, você consegue acessar e fazer a sua apresentação remota sem problema algum. Imagina, Damasceno, não vai prejudicar em nada. Eu acho que até esse bate-papo é bastante interessante. Eu acredito que a gente consegue fazer alguns links, eu até fiz algumas anotações na fala do Leonardo, do Sologuri. João, só uma correção, que está aparecendo Leonardo Damasceno ali, mas é o André Ribeiro, é só André Ribeiro, opa, então eu tô achando que eu tô... É o nosso moderador aí. De fato, está aparecendo Leonardo Damasceno para mim e o Leonardo Sologuri. Então, até por isso que eu fiz aquele comentário inicialmente. Então, desculpe, André, porque o nome aqui está vindo... Tá diferente da realidade. Vamos que ele está conectado em outra máquina aí. Perfeito, explicado. André, obrigado e novamente desculpe pelo equívoco. Imagina. Só fazendo o link com a fala do Leonardo, para a gente dar contexto para o nosso painel e enriquecer cada vez mais. Dificilmente, o Léo foi muito feliz no comentário, porque dificilmente a gente consegue distinguir produtividade de sustentabilidade e rentabilidade. Hoje a gente tem que colocar todo mundo no mesmo pacote e, de fato, caminhar de forma conjunta. E o Léo comentou 3 aspectos principais, né? O ambiental, o social e o econômico. O SESB é muito cobrado, e o Leonardo está aqui até mesmo para fortalecer a minha fala, no sentido, o SESB trabalha como se fosse um experimento a céu aberto. Nós auditamos áreas de sul a norte do Brasil, buscando ambientes de alta produtividade. Ou seja, de fato, aquele ambiente que mais está entregando soja por unidade diária. Mas o que esse produtor está fazendo de diferente? Nós temos, sim, que identificar o diferente dentro do sistema produtivo,
mas ao mesmo tempo com muito cuidado, porque às vezes o produtor pode usar uma enxurrada de tecnologia e ser muito mais caro, né, do que de fato deveria ser. Então, aquele real investido para o real retornado, ele tem que ter uma equidistância sustentável dentro do processo. No caso que o Léo comentou, a cada real investido dos campeões do SESB, em média, tem retornado R$ 2,8. Significa alguma coisa para nós? Muita coisa. Principalmente quando a gente vai na questão sustentabilidade e rentabilidade. E aqui a gente pode fazer um exercício bastante interessante, André e Sologuri. Nós temos um trabalho bastante interessante que o pessoal chama de EBITDA, que é o potencial de geração de caixa. Nós temos que a cada 10% de aumento de produtividade impacta no potencial de geração de caixa em 50%. Então, se nós aumentamos 10% de produtividade naquele ano safra especificamente, eu vou ter um retorno de 50% no potencial de geração de caixa. Mas eu falei para vocês inicialmente que os produtores que nós estamos vinculados e têm acesso a esses ambientes, os produtores têm um potencial de ganho produtivo de 30%. Olha o tamanho da oportunidade que nós, brasileiros, de sul a norte do Brasil, nós temos. E imagine se nós atingirmos esses 30%. Quanto de potencial de geração de caixa a gente teria? 150% daquilo que a gente está produzindo hoje, principalmente pensando em média Conab, que está entre aí 50 e 55 sacas de soja por hectare. O Brasil passa a atingir o papel social, que vai estar alimentando mais por menos unidade diária, consequentemente até lá 2030, 2050, onde vai ter um avanço populacional muito grande. Nós, de fato, vamos ser cobrados por isso e vamos conseguir suprir a necessidade com muita sabedoria e muita excelência. Então, nós temos que tirar o chapéu para os produtores e consultores do Brasil. E o SESB, eu acho que é uma interface bastante interessante para isso, né, Léo? Porque a gente tem em contato com esses maiores produtores de soja do Brasil. Então, nós temos identificado isso ano a ano. O papel econômico que torna a atividade da sojicultura não a médio, curto, médio e longo prazo, então sustentável e duradouro. Além disso, o ambiental, que nós entramos agora no viés ambiental, que é aquela questão, né, não só de real investido e retornado, mas também de como que nós estamos impactando ou não o sistema produtivo. O que nós estamos deixando no sistema, o que nós estamos extraindo e como que está sendo esse balanço, se ele está positivo ou negativo. E, obviamente, tem algumas ferramentas para mensurar, e é o que nós estamos procurando hoje, desenhando aí todo um complô de algoritmos para que nós possamos suprir a sociedade com essas informações bastante positivas, e eu acho que a gente tem que vender não só internamente, mas para o exterior também, principalmente na agricultura de excelência que a gente tem desenvolvido no Brasil. Maravilha. Só para ressaltar ali, André, um ponto importante ali do João, em toda essa questão obviamente, da sustentabilidade, tem um outro padrão que eu acho que a gente também pode até fazer essa provocação na discussão aí junto com o André, João, de fato o formato que nós estamos vendo os campeões, eles trabalharem, né? Existe também, vamos dizer, todo um manejo, né, agronômico que ele volta, inclusive, vamos colocar aqui entre aspas, a origem do que é o básico na agronomia, né? Nós temos visto muito isso, André, que dentro dos campeões do SESB, vários dos campeões dizem, olha, estou fazendo o básico bem feito, então isso é importante. E aí, obviamente, quando nós estamos aí conversando com diversos produtores, eu acho que é importante a gente colocar esse ponto bem destacado, porque esse padrão, obviamente, isso a gente consegue ver uma repetibilidade, que são produtores que vieram tratando, melhorando muito o perfil do solo ao longo dos anos. Então, são produtores aí que vêm trabalhando, por exemplo, com descompactação biológica, são produtores que vêm fazendo plantio direto, são produtores que vêm fazendo rotação de cultura, que em determinadas regiões nós simplesmente vimos desaparecer, nós vemos sucessão, mas não estamos vendo, obviamente, a rotação. Então, essa combinação agronômica, ela tem sido muito importante, obviamente, para esses ganhos de produtividade. Então, o produtor, ou seja, o que eu estou querendo dizer com isso é que, de alguma forma, o produtor consegue trabalhar muito bem o ambiente dele de produção, né? Respeitando, obviamente, todas as características que são importantes para você ter alta produtividade,
Então, em algum momento aqui, por uma necessidade de escala, quando a gente pega principalmente as regiões de fronteira agrícola, nós vimos de alguma forma os produtores tentarem quebrar algum protocolo. Eu não vou falar em relação à natureza, porque a gente se adequa, mas em relação, de fato, a como que uma planta se comporta dentro do seu ambiente produtivo. Então, o Mato Grosso é um exemplo claro disso, né? Soja atrás de soja durante anos, com pressão de doença, e obviamente, nós tivemos que ver um número crescente de aplicações. De repente, quando a gente vai lá para o sul, que é um ambiente mais complicado do ponto de vista de escala, esse produtor, obviamente, parece que ele respeita um pouco mais todas essas condições. Não vou, obviamente, comparar a necessidade econômica que um produtor tem de ganho de escala, porque, obviamente, o cara que corre lá em soja no Mato Grosso, ele também está olhando a liquidez, ele está olhando uma série de coisas, né? Inclusive a capacidade dele, obviamente, de comercializar isso no momento da colheita. Mas quando a gente vai no sul, que você tem um ambiente produtivo, vamos dizer, um pouco mais diverso, né? Você vê esses produtores se destacando e fazendo um trabalho muito bem feito do ponto de vista de construção desse solo ao longo dos últimos anos. Maravilha. A gente vê aí que o pessoal realmente tem voltado aí para o básico bem feito, né? Pensando na sustentabilidade aí das regiões que vem atingindo altos tetos produtivos, né? A gente tem visto muito falar em plantio direto. Além do manejo, né? Além das correções, das devidas correções, das partes agronômicas, você acha que Vou fazer a pergunta para você, Leonardo. O plantio direto em si, que tem sido adotado na região sul, não só no sul, mas no Brasil como um todo, tem sido um dos fatores que tem agregado aí com o alto teto produtivo ou não? Sim, com certeza, André. Na verdade, quando nós olhamos, obviamente, o sistema de produção do Brasil, ele ganhou muito, se a gente olhar historicamente, desde que nós tivemos, obviamente, a entrada da Embrapa aí, obviamente, fazendo uma conquista do Cerrado. Na verdade, nós temos até um quebra de paradigma, né? Nós temos uma agricultura antes da Embrapa, uma agricultura pós-Embrapa. Nós temos uma agricultura pós-anos 70 e antes dos anos 70. Então, nós tivemos, na verdade, vários momentos ali em que o plantio direto ele foi ganhando, obviamente, força, né? Inclusive, antes disso, você tem até o sistema Santa Fé, você tem um plantio direto. Nós estamos falando agora, né, João, de integração lavoura-pecuária. Então, o plantio direto ele ganhou bastante força, obviamente, né? Ou seja, imagina que no passado ali você tinha todo um trabalho ali de revolvimento de solo. E, na verdade, o plantio direto ele te possibilita, lembrando que nós temos uma parte importante do Brasil, e principalmente quando nós falamos em Cerrado, nós temos um solo pobre, né? Então, nós tivemos uma combinação, obviamente, de plantio direto, junto com uma combinação, obviamente, de se dominar toda uma questão de fertilidade do solo. Então, nós dominamos um solo que é pobre, né? Um solo altamente salínico, e, obviamente, o plantio direto ele vem para ajudar a potencializar todo esse processo. Então, plantio direto, o João pode falar isso tecnicamente muito melhor do que eu. Eu vou dar os meus palpites aqui agronômicos, tá, João? Até por ser agrônomo, mas não tão técnico quanto você, mas de tudo que, obviamente, a gente estuda do ponto de vista de produtividade. Então, nós temos, primeiro, uma melhor harmonização do solo, nós temos ganhos de vida biológica dentro do solo, nós temos capacidade de retenção em solos que você não tem, obviamente, um teor de argila que seja suficiente, ali, por exemplo, para retenção de água. Então, assim, você tem N combinações, obviamente, do plantio direto, que são benéficas para a produção, né? Então, eu vejo isso para quem vem buscando ganho de produtividade, obviamente, é um caminho sem volta, acho que isso está estabelecido aqui no Brasil, né? Isso faz parte, inclusive, da história da soja, né? E, obviamente, um trabalho que todo mundo sempre discutiu, de você, inclusive, fazer descompactação biológica, em vez de fazer simplesmente uma descompactação mecânica. Então, são N benefícios que eu acho que o plantio direto, ele ajuda em termos de produtividade. E, obviamente, todos os produtores aí com altos ganhos de produtividade são adeptos do plantio direto. Me complementa aí, por favor, aí, João, com os seus dados mais técnicos aí. Concordo com a filosofia de raciocínio do Leonardo. E dentro desse aspecto, especificamente, o que é importante destacar? Vamos fazer uma linha de raciocínio. Então, nós trabalhamos lá a importância ambiental, social e econômica. Dentro desse aspecto, nós não conseguimos tirar da balança o manejo propriamente dito.
E quando a gente entra em ambientes de alta produtividade, associado com manejo e assertividade dentro do processo produtivo, as boas práticas, de fato, elas fazem muito sentido. Por que eu estou dizendo isso? Tanto o Léo quanto o André, como o Leonardo e o André, um pouco mais de intividade, né, Léo? Me desculpe, o Leonardo. Fica, por favor, o Leonardo é até estranho, me chama de Léo. Exato. Então, nós temos, eles usaram um argumento bastante interessante, o básico bem feito. Mas para eu não ficar para trás, eu vou colocar uma palavra específica dentro desse comentário de vocês. Além do básico bem feito, nós estamos observando que esses produtores têm trabalhado dessa forma. O básico bem feito, eles já têm feito com muita excelência. Agora nós estamos num segundo viés, além do básico bem feito, que de fato a gente entra dentro do ajuste fino. Como que nós vamos chegar dentro do aspecto de manejo, que eu acho que grande parte dos produtores tem se questionado? Bom, o que esses produtores têm de diferente, João? Se nós pegarmos 2 estados especificamente, e aqui um exercício para nós, tá, pessoal? No norte do Paraná e norte do Mato Grosso, 2 estados que têm representatividade muito grande na sojicultura no Brasil. Se nós pegarmos o norte de cada estado, média SESB, tá? Eu não estou mais comparando com média Conab. Nós temos aqui 72 sacas de soja por hectare no norte do estado do Paraná e 73 sacas de soja por hectare no norte do Mato Grosso. Agora, nós dividimos entre norte e sul de cada estado. O sul do estado do Paraná, nós fechamos com uma média de 81 sacas de soja por hectare e o sul do Mato Grosso, 86 sacas de soja por hectare. Eu não estou comparando os 2 estados, mas eu quero que vocês comparem entre os estados o norte e o sul. Sempre o sul com maiores médias produtivas. Por que isso está acontecendo? Quando a gente fez uma pesquisa descritiva e qualitativa também, levantando as informações, nós vimos que esses produtores do sul de cada estado têm maior nível tecnológico. E esse maior nível tecnológico passa pelo quê? Pesquisa, manejo e tecnologia, pessoal. Pesquisa, obviamente os centros de pesquisa têm nos favorecido com bastante informação interessante. A tecnologia que está totalmente associada com o combo de manejo adotado pelo produtor. E aí a gente entra na sua pergunta propriamente dito, André. Plantio direto faz sentido? Faz um sentido enorme, desde que o produtor tenha passado por 3 palavras mágicas, falando tecnicamente, tá? Diagnóstico, interpretação e tomada de decisão do ambiente de produção. Eu tenho que conhecer o ambiente de produção para desenhar o manejo e todas as práticas que eu vou incluir dentro desse sistema produtivo. O diagnóstico... Congelou aí para você também, André? O SESB é um exemplo clássico disso. O Leonardo não vai... Desculpe, pessoal, travou? Travou. A hora que você estava falando justamente aí dos 3 pontos aí. Perfeito. Então, nós estamos resgatando um pouquinho, pessoal, desculpe. Diagnóstico, interpretação e tomada de decisão. E o SESB é um exemplo muito claro disso. O SESB é um OCIP. Nós não temos fins lucrativos e vivemos do quê? De parceiros. E por que esses parceiros mantêm o SESB? Justamente porque o SESB é um especialista em diagnóstico. Nós levantamos informações e vendemos as informações. E hoje, informação para todo produtor, consultor e pessoas afins do agro é dinheiro, pessoal, porque é muito valioso. Vai nos permitir interpretação e tomada de decisão. E aí sim a gente entra dentro do pacote de sistema produtivo de manejo. André, todos os produtores hoje que estão produzindo acima de 90 sacas de soja por hectare, para não falar todos, obviamente que tem ano que ele sai um pouquinho dessa regra, mas 99% usa plantio direto, no mínimo com 5 anos de duração, para criar o conceito de estabilidade, associado com rotação de cultura, com no mínimo 4 culturas dentro do sistema, ou seja, além do plantio direto, que exige conhecimento técnico e científico, ele também complexa o sistema, usando mais diversidade de cultura, e aí a gente faz um link com o que o Léo pontuou, construção de perfil de solo no aspecto físico, químico e biológico. Além disso, ele prepara o solo de uma forma muito mais intensa. Por quê? Você mesmo, André, comentou que nós saímos lá da média de um pouco mais que 1.000 quilogramas por hectare para 3.000 quilogramas por hectare. Eu posso fazer uma segunda analogia dentro desse aspecto. Cultivares antigos e cultivares novas. Cultivares antigas,
O máximo de teto produtivo que a gente conseguia, produtividade real obtida no campo, 2,5 toneladas por hectare. Hoje, 6 toneladas por hectare. Os melhoristas fizeram um ótimo trabalho, mas, paralelamente, eles não desenharam o pacote de manejo para a gente. Quem tem que fazer isso é consultor, produtor e, obviamente, o pesquisador tem que estar suportando com informações dentro desse aspecto. E aí entra a cobrança para nós. Se tem produtividade elevada, vai ter que ter práticas intensivas. E dentro desse pacote de manejo de boas práticas, André e Leonardo, plantio direto, rotação de cultura, entra também utilização intensa de correção e condicionadores de solo. Aqui nós podemos dar exemplo o calcário e o gesso. Então, indo aí na parte de implantação da lavoura, até nesse ponto é o que a gente precisa de fato trabalhar, levantar informações e ajustar o manejo para que a gente construa um ambiente de produção pensando em solo e aí sim a gente começar a condução da lavoura, que é a implantação e condução. Realmente é a associação de fatores, né, João, Leonardo, não só ambiente de produção, mas sistemas de manejo, tudo isso hoje associado à genética, né, a correções, a descompactação do solo, plantio direto, realmente é o caminho aí a ser perseguido para realmente conseguir alcançar altos tetos produtivos. Vocês estão de parabéns aí, o SESB, o Comitê Estratégico de Soja Brasil, realmente vem mudando muito a cabeça de nós técnicos, né, e não só nós técnicos, mas também de todos os produtores, né, mostrando para eles, por A mais B, que realmente a gente consegue evoluir na produção desde que tenha um manejo bem feito, o básico, né? O Dirceu Gassen que falava muito isso, né? O que está faltando, às vezes, é o capricho. E o capricho ele pode fazer a diferença lá na linha final para que a gente consiga alcançar altos tetos produtivos aí, ultrapassando os 3 dígitos que a gente realmente tem visto e que tem dado certo. Pensando também um pouco aí em sistemas de manejo, né, em tecnologias, né, a gente vê que as tecnologias evoluíram muito, genética principalmente, aí, variedades, cultivares de soja, adaptáveis a cada região, então a gente vê o quanto a evolução foi grande. É um ponto que eu costumo bater muito e que a gente realmente gosta de frisar. Até então, a gente sempre buscou muito alternativas para ter uma boa distribuição de sementes, né, e, consequentemente, uma boa germinação em culturas de algodão, em culturas de feijão, cultura de milho, e a soja até então a gente foi abandonando ela, né, no sentido de não ter uma boa distribuição de sementes. E hoje a gente tem visto muito, né, as melhorias, aí, equipamentos, ferramentas de inovação, para que a gente consiga ter uma boa deposição da semente no solo e, consequentemente, uma boa germinação e distribuição de plantas. Qual que é a sua visão, João, em relação a esse ponto, né, a esse quesito da distribuição? Para mim, ele é de suma importância. A gente tem feito alguns trabalhos internamente dentro do grupo, na companhia, aqui no grupo, né, e realmente são trabalhos que estão engatilhando, estão começando agora, e a gente vê uma diferença muito grande aí em relação ao desvio padrão, produtividade, entrega na linha final, voltado aí a essa questão da má distribuição de semente no solo. Perfeito ponto, André. Eu acho que a partir do momento que a gente construiu a base, né, que é o perfil de solo, a gente tem que se preocupar de fato com a implantação da lavoura, né? Porque a implantação da lavoura, dentro desse aspecto que o André mencionou e trouxe a problemática para dentro da nossa discussão, está totalmente vinculado com que atender a primeira prioridade da planta, que de fato, germinação, emergência, raiz e depois a parte aérea para de fato a gente conduzir a lavoura. Está coberto de razão e eu acho que a gente tem que ter... nós podemos construir 2 cenários, André, dentro desse aspecto. Eu posso construir o cenário onde eu tenho uma ruim distribuição e pouca população de planta, porque eu não garanti o stand que eu gostaria, que aí a estratégia é um pouquinho diferente, tudo que eu fizer é para minimizar a perda produtiva, e eu tenho o cenário que todo produtor deseja, que é, de fato, eu ter uma população bem ajustada, bem distribuída, e, consequentemente, tudo que eu fizer é para potencializar a produtividade. Nesse segundo cenário aqui, eu posso usar tecnologia, porque meu ambiente vai ser responsivo. No primeiro cenário, que é ruim, o produtor tem 2 alternativas. Ou ele mantém a lavoura do jeito que está e vai ter que trabalhar dentro do aspecto de minimizar a perda, ou ele vai lá e faz o replantio para, de fato, ter plantas para que possa responder à tecnologia que ele vai implementar. Mas é muito oneroso e produtor nenhum quer ter esse tipo de custo.
Quando a gente entra no aspecto implantação da lavoura, eu tenho que considerar um pacote dentro desse cenário. Material genético, então eu tenho que, de fato, escolher o material genético mais adaptado para o meu sistema produtivo. Esse material genético, ele não trabalha de forma isolada, ele tem que estar associado com qualidade de semente, que daí a gente entra em vigor e germinação, e aqui a gente já pode trabalhar alguns números, André e Leonardo, e o pessoal que está nos ouvindo. Todos os produtores hoje que foram campeões do SESB, não precisamos ir muito longe, nessa safra mesmo, usaram sementes com mais de 90% de vigor e germinação. Por quê, João? Porque é o que de fato vai garantir aí um bom start de plântulas, né? Na verdade, crescimento inicial rápido, para que de fato a gente tenha uma competição por necessidades de tanto minerais, tanto da parte de essencialidade da planta, ambientais também, como carbono, hidrogênio, oxigênio, uma competição mais pronunciada, vamos dizer assim, inicialmente falando, para a gente ter um arranque melhor e ter uma competição melhor para os recursos naturais. Além disso, tem mais alguma coisa dentro desse aspecto? Sim, qualidade de semeadura. Então, não adianta eu ter um material genético muito bem adaptado com alta estabilidade, não adianta eu ter qualidade de semente se eu não tiver qualidade de semeadura. Eu vou jogar o quê? Eu vou jogar todo o meu planejamento para fora. Então, nesse aspecto aqui é onde a gente entra diretamente na resposta do André. Mas antes da resposta, eu acho que eu deveria colocar uma frase de um produtor do norte da Bahia, que ele falou assim: João, na compra de qualquer insumo para minha lavoura, eu tenho uma filosofia bastante específica. Primeiro, eu não deixo entrar qualquer vendedor dentro da minha lavoura. E segundo, quando se trata de semente e qualidade na minha implantação da lavoura, que filosofia que eu adoto? Cada produtor tem o vendedor que merece. Olha só que frase de impacto que esse produtor me falou. Na hora eu demorei um pouquinho para entender. Aí quando ele começou a explicar, bom, João, eu venho um produtor aqui e me vende uma semente pirata, você acha que eu vou comprar? Não. E eu acho que nenhum produtor deveria comprar, porque não garante sucesso nenhum da minha lavoura. Eu não tenho característica ou garantia daquele produto. Então, de fato, cada produtor tem um vendedor que merece. Não vai deixar entrar qualquer vendedor dentro da sua lavoura. Primeiro ponto de garantir sucesso da lavoura é, de fato, o produtor ser exigente com aquilo que ele está comprando, porque, obviamente, a sustentabilidade e rentabilidade do processo produtivo dele está totalmente associado com um bom planejamento e compra de insumos. Aí, quando a gente entra na questão de qualidade de semeadura, plantabilidade propriamente dito, André, nós estamos falando que o produtor ele tem que trabalhar, além com qualidade de semente e material genético, entra dentro desse pacote velocidade operacional. Média da velocidade operacional dos campeões do SESB, 5,25 km por hora. Pouco, médio, muito essa velocidade. Eu acredito que está entre pouco e médio. Para um grande produtor, talvez ele vai ter um pouco de dificuldade de trabalhar com isso se ele não tiver uma infraestrutura que permita ele fazer o plantio em toda a área, né? Quando ele fala um grande produtor, e ele não vai trabalhar nessa velocidade. Mas qual que é os prejuízos da gente aumentar a velocidade operacional? Colocar a semente em profundidades diferentes, e aqui a gente também pode colocar números tecnicamente falando, André, que eu acho que interessa muito para o produtor. Se eu colocar a semente em diferentes profundidades, quais são as consequências que eu tenho na condução da lavoura? O primeiro ponto, que eu já perdo de cara, potencial produtivo. Da primeira emergência até a última emergência, se eu tiver 5 dias de diferença, eu já perdi aí de 5 a 6 sacas de soja por hectare. Olha que número interessante e impactante. E por que isso acontece, João? Porque quando você coloca numa linha, na idade fenológica da cultura, tamanho de desenvolvimento da cultura, e aqui a gente pode entrar em crescimento e desenvolvimento, que tem uma diferença bastante interessante. Crescimento, estou falando em matéria seca produzida. Desenvolvimento em idade fenológica. Se eu tiver diferença dentro desse aspecto, todo o meu processo de condução da lavoura vai ser prejudicado. Eu não vou conseguir, por exemplo, atender a lógica da planta. A necessidade da planta, por exemplo, inicial, pensando em cobre, não vai ser a mesma se as plantas estiverem na idade fenológica diferente. Não consigo atender e colocar a necessidade da planta e a lógica dela e colocar todo mundo dentro do mesmo pacote de manejo. Vou prejudicar, sim. Dentro desse aspecto, quando a gente entra em plantabilidade, qual que é a média boa de plantabilidade desses produtores? De plantas normais. E aqui a gente está falando de plantas que, de fato, têm equidistância entre linhas e entre planta. 81%. Esse está sendo o divisor de água do SESB. Produtores que estão tendo mais ou menos a média de 80%, 81% de plantas normais
Em média, mais ou menos de 11% de plantas duplas e 7% de plantas de falhas. É mais ou menos a média que a gente tem observado, que tem caracterizado uma boa lavoura e uma lavoura de fato responsiva, André. Aproveitando. E aí, só para complementar, André, o ponto do João, que eu acho que se encaixa bastante, quando nós estamos falando aí, obviamente, em escolher uma boa semente, escolher uma semente com vigor, evitar uma pirataria, a gente tem que começar a colocar na cabeça que o nosso menor custo de produção é o custo por saca produzida, não é o custo por hectare. Então, nós vemos, muitas vezes, os produtores perseguindo uma redução do custo por hectare. Isso vai significar você colocar uma semente de pior qualidade, isso pode significar você fazer um manejo de pior qualidade. Então, nós temos que perseguir essa redução de custo por saca produzida e não por hectare. Isso que é uma diferença gigante, porque geralmente o seu menor custo por saca produzida ele pode representar maior custo por hectare. Mas você está tendo menor custo de produção porque no final você está tendo ganho de produtividade. Então, eu sempre converso isso, eu sempre tento debater isso, que o produtor mais produtivo, por isso nós estamos vendo, obviamente, esse trabalho dessa sustentabilidade econômica, que ela vem justamente do ganho de produtividade. Mas se você fizer uma comparação, o custo por hectare dele geralmente é mais alto, mas por saca produzida sempre será menor. Maravilha, bom demais. É muito aprendizado, né? Realmente, eu acho que a semente ela é a base de tudo, né? Ela que vai trazer para a gente ali uma boa estabilidade da cultura. É lógico que o clima, por se tratar de uma indústria a céu aberto, é um fator que vai nos auxiliar muito aí no decorrer da safra, mas no meu modo de ver, a semente ela tem que ser realmente de qualidade, não pode ser uma semente meia boca, vamos dizer assim, né? Porque isso aí, infelizmente, você já começou errado. É uma janela curta, você tem um curto espaço de tempo, e você não pode permitir o tamanho erro, né, em adquirir uma semente de péssima qualidade aí para implantar uma cultura, seja ela soja, milho, algodão, feijão, entre outras, né? Aproveitando a deixa, na oportunidade, muito tem se ouvido falar aí em relação à semente de peneira maior, né, peneira mais pesada, aí no sentido de vigor. Como que vocês enxergam isso? Tem alguma correlação, não tem? Qual que é a visão de vocês? O pessoal que tem atingido altos tetos produtivos tem trabalhado semente menores, semente maiores. A gente sabe que está com excelente vigor, excelente germinação. Porém, essas sementes são peneira menores ou peneira maiores? Como que tem caminhado isso aí junto aos produtores? Quais são a visão do pessoal? Perfeito. Léo, se você me permite começar com a resposta. Por favor, você que é o técnico aqui. Positivo. André, a tua pergunta, ela é bastante interessante. Eu até, quando estava fazendo a pergunta, eu automaticamente comecei a dar risada, porque foi uma discussão que eu entrei hoje pela manhã em relação a tamanho de peneira, que na verdade está associado com sementes graúdas ou não. E aqui a gente está numa discussão bastante interessante, André, e eu acho que é um momento oportuno para compartilhar com vocês e com nossos ouvintes de hoje. Produtores que estão vinculados com o desafio do SESB, qual que é a filosofia de trabalho? Todos estão entendendo para sementes mais graúdas. E quando a gente faz uma pesquisa descritiva e quantitativa, o que isso tem acontecido? Na qualitativa, que é de fato perguntar ao produtor por que ele adota esse tipo de semente, a resposta de forma unânime, André e ouvintes, uma semente graúda, João, tem proporcionado para nós um maior seguro da nossa lavoura, porque tem mais reserva. Aí, reservas, a gente está falando do aspecto nutricional, que vai nos possibilitar um arranque inicial melhor quando se trata de um ano atípico. Ponto. Aí a pergunta que vocês poderiam me fazer, mas João, tamanho de semente correlaciona positivamente ou negativamente com produtividade? Que daí é de fato exatamente no ponto que você tocou, André. Não temos isso dentro do SESB, não identificamos essa correlação positiva e também não temos essa correlação na literatura, mas nós temos uma tendência de que sementes maiores ou graúdas têm proporcionado em anos atípicos uma vantagem competitiva, principalmente por ter uma maior reserva. Dentro desse aspecto, nós também temos uma outra filosofia, uma outra ótica de interpretação,
Sementes graúdas têm me proporcionado uma vantagem competitiva melhor. Então, o produtor, obviamente, entre semente pequena e semente graúda, que pode conferir um benefício e manter o potencial produtivo, o produtor vai tender para uma semente graúda. Mas aí entra a problemática, o entretanto, porém e o contudo que existe na agricultura. Semente graúda traz algum prejuízo operacional? Sim. Tem muitos produtores relatando hoje que não conseguem comprar sementes pequenas no mercado, em algumas regiões do Brasil, e os discos não estão preparados para plantar sementes graúdas e está causando danos mecânicos. Como que a gente vai explicar isso? Então, assim, a tecnologia tem que acompanhar o avanço da necessidade do produtor lá no campo. Então, nós temos que tomar cuidado com isso, fazer o combo tecnologia e manejo. Então, isso é muito importante para a gente, de fato, aproveitar esses pontos positivos que a agricultura nos permite, mas tem um outro viés também. Sementes pequenas, pode ter algum benefício dentro do ambiente de produção? Eu disse para vocês anos atípicos. Sementes pequenas em anos atípicos também pode ser um benefício. E aí quase ninguém enxerga isso, pessoal. Então, por isso que eu estou discutindo aqui com vocês e trazendo essa filosofia de trabalho, porque é muito interessante. Anos atípicos, como, por exemplo, um solo de textura média, arenosa, que tem pouca capacidade de retenção de água, ou menor do que um solo argiloso, em um ano que não choveu tanto quando a gente esperava, principalmente lá no plantio, eu tenho que garantir o quê para o processo de germinação? 50% de água, 50% do volume da semente em água. Mas se eu tenho solo que retém pouca água e uma semente pequena, esse volume de água que eu vou precisar é menor do que para uma semente graúda. Então, num ano atípico, de um solo de textura média, arenosa, que retém pouca água e choveu pouco, a semente pequena pode ser uma vantagem competitiva, porque eu vou precisar de menos água para startar o processo de germinação, emergência e, consequentemente, garantir o estande de planta. Olha para vocês entenderem, eu não posso hoje dar preferência para uma semente graúda ou uma semente pequena. Eu tenho que estudar o meu ambiente de produção com muita cautela, pessoal. Mas eu, como produtor, obviamente, as sementes graúdas talvez seriam uma vantagem um pouquinho melhor que sementes pequenas, porque sementes pequenas é um único item dentro de um ambiente de produção. Sementes graúdas pode me causar uma vantagem competitiva melhor em algumas condições e que não acontece de forma esporádica, mas com mais frequência do que a necessidade que eu precisava para semente pequena. Acredito que eu tenha conseguido passar a ideia de semente grande, semente graúda, não tem correlação com produtividade, até onde a gente observou. Tem tendências. Maravilha, bom demais. Ô João, em relação à estratégia da adoção aí da fertilizantes, né, com nitrogenados na base ou até mesmo em cobertura inicial ali, né? O pessoal tem aderido a essa estratégia para ter um melhor arranque da cultura, tendo em vista aí que é lógico que altas doses de nitrogenado você pode ter uma incompatibilidade aí, um problema aí junto com o processo de simbiose, né, com a nodulação. O pessoal tem aderido, tem performado. Qual que é a estratégia, qual que é a sua visão, sua opinião em relação a esse tema? Léo, gostaria de fazer alguma colocação dentro desse tema? Bom, João, faz suas colocações técnicas, eu complemento aqui na sequência. Positivo. Tá, joia. André, esse é um tema bastante emblemático que até a gente tem que tomar um pouquinho de cautela em alguns posicionamentos que nós temos. Na verdade, não é nem posicionamento, tá? Só corrigindo a minha fala, as constatações que o SESB vem fazendo. Dentro desses ambientes de alta produtividade, a gente tem feito algumas constatações bastante frequentes e que se mantêm durante aí os anos safras que a gente tem trabalhado com os produtores. O que eu quero dizer? Quando a gente entra dentro da questão nutrição de plantas, tem alguns pontos que estão acontecendo com bastante intensidade, André. E o aspecto de nitrogênio dentro do sistema é um deles. Quando a gente trabalha no SESB, por que para mim é enriquecedor? E o Léo não vai deixar eu mentir. O SESB hoje, se for considerar, eu acho que eu tenho aí de 23 a 24 chefes, né, Léo? Tirando a diretoria e os membros do SESB. E dentro desses membros, nós estamos falando aí de pessoas que têm uma experiência muito grande no agro, que vai desde a parte da economia, da parte técnica, da parte de ambiente de produção, enfim, um grupo muito heterogêneo, muito eclético, o que nos possibilita uma margem de interpretação bastante enriquecedora. Então, dentro desse cenário, por que eu estou comentando isso? Que vocês vão entender depois no decorrer da minha resposta. Então, ambientes de alta produtividade têm aplicado nitrogênio?
Nós fizemos esse levantamento recentemente. Dos últimos 5 anos do SESB, de constatações, 89% dos produtores têm aplicado nitrogênio na base. Qual que está sendo a dose utilizada de nitrogênio na base? Está utilizando aí de 10 até 26 quilogramas por hectare de N. O SESB está falando para aplicar nitrogênio na base? Não, a gente não faz recomendação nenhuma, André. O SESB só faz constatações e compartilha essas informações. E aí, obviamente, tem órgãos de pesquisa que não defende a não aplicação de nitrogênio e tem o produtor lá no campo que está identificando a necessidade da aplicação de nitrogênio, que é o que o SESB está constatando e está compartilhando com a sociedade. Por que o produtor está fazendo isso? O produtor está fazendo isso porque quando a gente entra lá, nós já respondemos parte dessa resposta, tá? Lá inicialmente eu falei de plantio direto e rotação de culturas, André. Quando eu falei de rotação de culturas, áreas acima de 90 sacas de soja por hectare, os produtores estão usando, no mínimo, dentro do sistema de rotação de culturas, 4 culturas diferentes. O que eu estou falando? Relação carbono-nitrogênio, relação CN para os agrônomos de plantão aí. Quando eu tenho diversidade de cultura, eu estou aumentando culturas no sistema, eu estou aumentando raiz no solo, eu estou aumentando palhada no sistema, eu estou aumentando, dependendo da cultura que eu coloco, a relação CN. Então, a imobilização de N inicial para esses ambientes complexos, que usa muita diversidade de cultura, ela é maior. Então, às vezes, falta nitrogênio para o start inicial da plântula de soja. Aí eles estão colocando nitrogênio porque inicialmente o balanço está sendo negativo. Isso é uma filosofia que a gente constatou de acordo com os produtores. E, de fato, pessoal, os produtores estão muito exigentes e inteligentes dentro de manejo, tá? E aí, quando a gente entra um pouquinho mais a fundo, o produtor tem aplicado nitrogênio em outros períodos, dependendo do propósito, sim. Tem aplicado no start da cultura, consequentemente na adubação de base. Depois vai ter o primeiro start e estabilização dos rizóbios, que é o V4, então durou até o V4, consequentemente os rizóbios começam a fazer seu papel. Mas a partir desse momento você começa a criar expectativa produtiva. O produtor vai no campo e começa a identificar o potencial produtivo, André. Ele vai identificar que está com uma expectativa produtiva acima de 70 sacas de soja por hectare. Algumas literaturas, principalmente internacionais, têm preconizado que até 75 sacas de soja por hectare a fixação biológica consegue suprir a necessidade de N. Acima disso, nós temos que fazer uma pincelada de nitrogênio. Onde que o produtor tem feito isso? Lá no enchimento de grão, onde tem aquele pico de exigência de nitrogênio novamente, onde vai ter a segunda estabilização do rizóbio, que foi lá praticamente no florescimento, e a gente já está perdendo força dos rizóbios no enchimento de grão. Aí entra também um segundo momento de entrada de nitrogênio, que vai variar aí de 5 a 10, de 3 a 8 quilos de N por hectare. Vai variar muito de ambiente para ambiente, tá? Então, esses são alguns momentos que entra com nitrogênio no sistema. Obviamente, o nitrogênio ele pode ser custo ou pode ser investimento. Vai ser custo para aquele produtor que não tem um ambiente que é responsivo e não vai aumentar a produtividade, e vai ser investimento para aquele produtor que, de fato, tem um ambiente responsivo e uma alta expectativa produtiva. Então, aqui nós trabalhamos todos os elos. E aí eu não posso deixar de mencionar os órgãos de pesquisa. Nós temos lá um órgão de pesquisa, não vou citar nome, que favorece a não utilização de nitrogênio. Tem razão? Não tem razão? Eu acho que cada caso é um caso. Você poderia me perguntar, João, a aplicação de nitrogênio prejudica a estabilização dos rizóbios? Por exemplo, nós temos um pesquisador dentro do SESB, o professor Fancelli, eu acho que ele me permite citar o nome dele, que ele utiliza a aplicação de nitrogênio e fala que não causa prejuízo nenhum, até 25, 22 ou 25 quilos de N por hectare na base. Os produtores praticamente têm feito uma filosofia muito parecida com o que o professor Fancelli defende, e a priori, se tivesse causando algum prejuízo, pessoal, eu acho que não chegaria a 100 sacas de soja por hectare. Então, assim, se a gente fizer uma regrinha de 3, uma conta de padeiro, sem delongar mais na resposta, para 1 tonelada de grão, eu preciso 83 quilos de N. Eu tenho uma perspectiva de 6 toneladas, eu vou precisar quantos quilos de N? Quase 500 quilos de N. A fixação biológica vai me suprir até 75 sacas de soja por hectare em média. Então, nós temos aí um balanço negativo e talvez a gente vai ter que pensar em suprir, dependendo do nosso ambiente de produção. Ponto. Aí nós temos que ter o cuidado se é custo ou investimento. Vai depender muito da perspectiva do produtor, do diagnóstico, interpretação e tomada de decisão.
E aí o que é importante, né, João, toda essa parte que o João colocou, que eu acho que é importante levantar, André, é que um dos trabalhos do SESB é justamente esse, né? Nós, obviamente, entendemos o que esses produtores estão fazendo de diferente. O SESB, ele conta com uma rede de pesquisa, né, que são desde pessoas que fazem parte do nosso board até pesquisadores externos, e aí nós propomos, obviamente, determinados, vamos dizer, manejos que foram adotados no campo para que isso seja investigado mais a fundo. Então, assim foi no passado, quando a gente teve plantio cruzado, nós já fizemos pesquisa, né, João, a respeito de aplicação de nitrogênio. Então, nós entendemos um pouco quais são esses manejos que, em tese, poderiam ter tido algum efeito de produtividade, e aí nós juntamos toda essa rede de pesquisa que apoia o SESB para tentar ir mais a fundo sobre vamos dizer, o impacto desse manejo de aplicação de produto, etc., sobre a produtividade da soja no campo. Exatamente. Maravilha. E só importante só ressaltar, tá, André? O SESB tenta colaborar com o produtor e até mesmo com os órgãos de pesquisa, levantando os protocolos, o qual o Léo mencionou. Que a gente tem que ser o papel provocativo, o SESB tem que ser. Eu acho que a gente tem que, de fato, nós, propriamente dito, SESB, né, Léo? A gente passa por isso constantemente, sair da zona de conforto, mas provocar o consultor e o produtor que está lá na ponta, para sair da zona de conforto também e começar a se policiar e ver, de fato, o que precisa fazer para ajuste fino de manejo. Excelente, muito bom, realmente muito aprendizado, contribuições positivas. Eu teria várias perguntas aqui para a gente poder dar continuidade, temos perguntas externas também, porém, em função do tempo, eu quero agradecer a participação sua, João, sua, Leonardo. Muito obrigado aí pela participação, pelas contribuições, pelo aprendizado aqui passado, né? Eu acredito que foi muito produtivo. Estamos levando esse evento aí, como dito, a um público muito grande, e isso para nós é motivo de orgulho. Então, me sinto aqui lisonjeado em participar desse painel com pessoas como vocês, que agregam aí no dia a dia aí no campo, junto aos produtores, para alcançar tetos produtivos realmente excepcionais. Parabéns pelo trabalho que vocês vêm desenvolvendo. Mais uma vez, muito obrigado, boa tarde a todos e obrigado a todos os participantes que nos acompanham.